Sejam bem-vindos, aficionados ao Ficção de Polpa. Meu nome é Mike e no vídeo de hoje vou contar para você a história das revistas de polpa. As revistas de polpa, ou as Pulp Fictions, e não confundir com o filme homônimo do Tarantino, Don't be a... tem esse nome porque são revistas baratas feitas com a polpa da celulose. E elas continham as histórias mais fantásticas dos mais diversos gêneros e acabaram lançando muitos escritores que nós conhecemos hoje. E só para citar alguns, temos Edgar Allan Poe, H.P. Lovecraft, Isaac Asimov, que inclusive o Asimov ele gosta de fazer coletâneas de contos, né? Ele vai mais ou menos naquela pegada da ficção de polpa sem ser ficção de polpa, porque é um livro e não é uma revista de polpa. E elas acabaram substituindo as Penny Dreadfuls, as Dime Novels e os Folhetins, que também tinham a mesma pegada de serem revistas baratas que tinham histórias fantásticas. Algumas inclusive eram histórias seriadas, né? Toda semana tinha era uma novela, tinha uma história que começava numa semana e subsequentemente ia tendo capítulos novos. E elas eram conhecidas pelo alto nível de sensacionalismo. As histórias eram, como é que eu posso dizer para vocês, incrivelmente épicas, incrivelmente grandiosas. Elas tinham aquela narrativa um pouco mais galhofa, mas que acabava funcionando. Inclusive, por elas serem baratas e por conter esse tipo de narrativa sensacionalista, na época elas não eram consideradas como objeto literário. Elas eram simplesmente consideradas uma espécie de entretenimento. Isso é uma coisa que me frustra muito desde o momento que eu passei a conhecer as revistas de polpa. Por mais que elas sejam consideradas uma forma de literatura barata e contenham histórias simples, com uma narrativa um pouco mais galhofa, isso não exclui o fato que elas devem e elas são consideradas como um objeto artístico da literatura, da área da literatura. E uma coisa que ajudava a vender muito as revistas de polpa na época era a hipersexualização feminina. Era muito comum e até ficava um pouco chato, porque toda a capa da revista de polpa tinha uma mulher seminua, uma mulher em perigo ou uma mulher sendo resgatada por um homem forte, musculoso, usando uma tanga de texugo. Tanga de texugo deve ser um negócio que coça muito. Inclusive, houveram edições de revistas de polpa focadas exclusivamente para o público masculino, que objetificava o corpo da mulher. A popularidade das revistas de polpa aconteceu durante os anos 20 e durante os anos 40. Inclusive, o Stan Lee era um cara que adorava ler essas histórias de polpa, né? É curioso falar isso porque muitos dos grandes autores dos quadrinhos que nós temos hoje, inclusive muitos personagens dos quadrinhos, vieram dessas revistas, né? Ali foi o berço para a criação deles. Mas vamos para a história das revistas de polpa. A primeira revista de polpa surgiu no ano de 1886 pelo escritor Frank Munsey e tinha aproximadamente 135 mil palavras, o que dava mais ou menos 192 páginas por edição. E normalmente uma revista pulp, uma revista de polpa, contém mais ou menos umas 138 páginas. Isso pode variar muito, às vezes tinha edições especiais, como a gente tem hoje no quadrinhos, que tinha, sei lá, 100 páginas a mais. A revista que o Munsey criou se chamava Argosy. A Street Smith, uma publicadora de dime novels, vendo o sucesso da Argosy, lançou a The Popular Magazine em 1903,
que eles acabaram classificando como a maior revista do mundo. Isso em popularidade, tá? Não em tamanho. A única diferença em tamanho dela em relação à Argosy é que ela era um pouquinho mais grossa, mas ela era também um pouco menor. E o que ajudou na popularidade da The Popular Magazine é que ela trazia capas muito mais coloridas e eles também trouxeram autores populares para escrever nela. E isso, obviamente, fez com que a popularidade da revista subisse muito. Quando eu falo de popularidade é porque o troço é sério mesmo. No seu pico, elas vendiam mais ou menos 1 milhão de unidades por edição. E as revistas que tiveram mais sucesso no mercado foram a Argosy, a Adventure, a Blue Book e a Short Stories. Elas tiveram tanto sucesso e explodiram tanto no mercado que elas foram conhecidas como os Grandes Quatro. Apesar do sucesso da The Popular Magazine, ela não conseguiu passar o sucesso de outras revistas. Durante a Grande Depressão, as revistas de polpa eram uma forma de entretenimento barato e que ajudava as pessoas a passar por aquele período difícil. E apesar da origem ser americana, os britânicos também tinham sua variação das revistas de polpa. O quase declínio das revistas de polpa aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial. A produção de papel começou a ficar mais escassa e mais cara, e isso fez com que os custos de produção aumentassem. E isso, por consequência, fez com que as editoras decidissem fazer com que as revistas acabassem ficando um pouco menores. E em 1949, a Street Smith fechou a maior parte dos setores que eram responsáveis pela publicação de revistas de polpa para focar na produção de outras coisas. Aqui no Brasil também as revistas de polpa foram lançadas, né? Elas iam geralmente nesse tamanho, que eu tenho uma que eu cavoquei no sebo, elas tinham geralmente esse tamanho, continham uma história única e eram bem baratinhas. Hoje em dia a gente ainda consegue comprar elas por R$5, às vezes menos e tal. E elas são bem divertidas, cara. Eu gosto bastante de ler. É uma distração bem leve, bem gostosa e bem boa. E essa aqui também é muito bem escrita, inclusive. Eu tenho outras, mas eu não faço a mínima de que elas estão agora. E essa cultura das revistas de polpa continua até hoje, né? No mundo todo há lançamentos de compilados de histórias antigas, das revistas antigas, inclusive dizendo um pouco da história, onde que foi a primeira aparição daquela história, em qual revista ela apareceu, assim como editoras que fazem compilado de vários autores para escrever uma espécie de nova revista de polpa. Eu tenho essa edição aqui, né? O nome dela é Ficção de Polpa. Ela foi lançada pela Não Editora aqui de Porto Alegre e basicamente ela é um compilado de histórias de horror, né? Essa edição aqui é focada em histórias de horror. A Não Editora já lançou outras edições focadas em outros gêneros. Eu quero ver se eu consigo adquirir elas. Ou Não Editora, patrocina nós, né? A gente tá falando bem aqui do livro, manda pra nós, pô. Eu acho que contos são sempre um pontapé inicial para todo escritor, né? Obviamente, há casos e casos, tem gente que gosta de focar logo num livro de 200 páginas, até mais. Mas quando a gente tá nesse processo de aprendizado, de escrita, é muito comum as tuas histórias lembrarem muito contos de polpa, né? Às vezes a gente acha que um conto de 5 páginas tem que caber o mundo ali, então acaba criando aquele universo enorme dentro de um conto, né? Isso é bom, não estou falando que é ruim, pelo contrário, eu acho isso muito bom, eu acho isso mágico, esse processo. É isso aí, aficionados, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e nos vemos no próximo. Fui! No!